Colocação dos pisos nos pavimentos superiores. Você vai ver que tem algumas diferenças. Por exemplo, a gente precisa criar a laje, a gente precisaria fazer o recorte ali da nossa escada, mas tudo isso é um ponto que a gente precisa ir estudando na criação desses pisos. Por isso que eu deixei para uma outra aula. Para você que não me conhece, prazer, meu nome é Jefferson Sandrinho, eu sou arquiteto. Eu utilizo o Revit desde 2014 e o meu objetivo aqui na internet é te ajudar a fazer projetos na metade do tempo dominando do Revit. E nessa aula nós vamos ver como nós vamos criar o piso. Mas antes de começar, não esqueça de clicar aqui embaixo, se cadastrar, se inscrever nesse canal, deixar o seu joinha e compartilhar esse vídeo. E quero agradecer também aos nossos parceiros e patrocinadores, o pessoal do Novo Box, um site repleto de famílias feitas para otimizar o seu projeto e deixar ainda mais com a sua cara. É um site que tem uma grande quantidade de famílias e eles te oferecem todas essas famílias por uma assinatura muito abaixo do preço do mercado. Então, vale a pena dar uma olhada lá também. E vamos criar os pisos do pavimento superior, ou, melhor dizendo, dos pavimentos superiores. Para isso, nós vamos navegar, então, na parte dos pisos aqui. A gente vai abrir o nosso pavimento superior. E aí, o primeiro que a gente precisa criar é a nossa laje. Então, vou vir em arquitetura, selecionar a opção de piso e vou selecionar a laje aqui para eu fazer. Então, tenho laje de 10, 15, 25 centímetros e tem algumas outras aqui que eu poderia selecionar. Todas essas lajes aqui, elas já estão disponíveis no template Revitbox. Se você quiser ter acesso a esse template, tem um link aqui embaixo para você adquirir ele também. E mais uma coisa, você tem um cupom de desconto que está aparecendo agora aqui na tela para comprar esse template com desconto. Então, fica mais essa dica aí para você. Selecionei a laje, vou fazer uma laje de 15 centímetros e vou desenhar em todo o meu perímetro aqui. Mas tem uma coisa, eu tenho alguns avanços aqui que eu posso já fazer com essa mesma laje, afinal o piso eu vou fazer para o lado de dentro. Então seleciono aqui, venho e vou selecionando os limites aqui do meu piso. Então aqui essa parte em balanço vai ficar ali visível e só vou fechar aqui. Fecho nessa posição e nessa daqui, para concluir aqui o fechamento do nosso piso. Então, com o trim, eu faço o acabamento aqui, desse piso, vou fechando ele sempre onde eu preciso e unindo ali. O trim e o fillet são a mesma ferramenta dentro do Revit, fiz aqui, aqui. Fechei. O que acontece? Nesse caso, quando eu finalizar, eu vou lá no 3D para te mostrar, olha o que aconteceu. O meu piso, ele está aqui, aparecendo ali junto e foi criado, né? Então, basicamente isso que eu queria. Se eu quisesse deixar ele recuado aqui, eu poderia fazer também. Agora, se eu quero trabalhar num nível a processo executivo, né, eu tenho que fazer o recorte entre aqui, porque minha alvenaria ela sempre vai terminar naquele meu piso, tá? Então, muito vai depender de como você vai modelar o seu projeto. No caso aqui, seria o jeito certo de modelar, pensando em um projeto executivo e na correta extração de quantitativos. Então, eu vou deixar assim nesse caso. Pavimento superior. Se eu selecionar essa minha laje também que eu criei, veja que se eu passar um corte aqui para visualizar, vou vir com esse corte aqui, o que acontece? Ela está ali justamente naquele meu nível. Então, é o 0,0 desse meu nível. Aí vai depender se eu quero deslocar a laje para baixo ou eu quero fazer a regularização desse piso. O meu piso ele vai finalizar e vai ser acabado com 3 metros, aqui o pavimento superior, ou vai ser abaixo. É aí que você vai mandar. Nesse caso, eu vou deixar abaixo. Então, eu já vou dar um deslocamento de 2 centímetros aqui, para esse meu piso. Ou melhor, de 3 centímetros para eu ter uma diferença ali no meu banheiro. Tá vendo? Então, deixei aqui, volto aqui, e aqui foi criado o meu piso. Lembrando que eu também preciso criar o piso que eu vou usar aqui, né? Então, volto aqui no meu pavimento superior, posso dar um duplo clique nesse meu piso. Quando eu concluir, o que ele vai me mostrar? Se eu quero que todas as paredes que estão abaixo desse nível sejam anexadas. Olha a situação que está acontecendo aqui, vou te mostrar. Eu tenho a minha parede lá de baixo que ela invade o meu piso. E na verdade eu quero que essa parede ela se conecte, né, com esse meu piso aqui. Nesse caso aqui, também está acontecendo isso. Tá vendo? Então eu tenho essas diferentes situações.
Aqui, que eu tenho um pé direito duplo, a parede ela vai continuar. Então, eu tenho que tomar esse cuidado. O que eu vou ter que fazer aqui? Ó? Vou ter que voltar no meu pavimento superior, dar um duplo clique e fazer o seguinte. O meu limite, nesse caso aqui, ó, ele vai morrer nessa área, porque essas paredes elas vão passar até em cima e essa vai ser colocada ali. Ó. Então, faço assim e vou dizer que eu quero anexar. Quando eu venho aqui, agora você vai ver que as paredes ela tá passando e as outras estão ali, ó. Lembrando, ó, ali não anexou, então eu venho um duplo clique aqui, faço a mesma coisa, quero anexar e ó, quando eu colocar aqui, olha o que aconteceu. Todas as minhas paredes agora elas batem ali em cima, tá vendo? Ó, essa aqui ficou até recortada ali, ó, do beiral que tinha, tá vendo? Ó? Então, foi dessa forma que eu consegui anexar as minhas paredes e já fazer esse recorte certinho, tá vendo? Então, ganhei muito tempo nessa brincadeira aí que eu fiz de anexar as minhas paredes, ó. Tá vendo? Tô vendo aqui, parece que tá levemente desalinhada, mas não tá não. Então, criado o meu piso. Agora sim, o pavimento superior. Lembrando, vou voltar, vou desligar as minhas portas aqui como se fosse a layer para criar o meu piso no pavimento superior. Vamos lá, seleciono o meu piso, o limite dele agora vai ser totalmente interno, né? Então, vou desenhar ele aqui, ó. Melhor fazer assim do que ir fazendo com o outro retângulo ali. Ó. Então, eu venho aqui, o do banheiro eu vou deixar 1 centímetro abaixo, tá? Então, vou ganhar aí. Vou vir aqui, que a minha escada ela vai chegar nesse limite aqui, ó. Então, venho aqui, desenho até aqui. Ó, oh, Jefferson, você passou ali. Não tem problema, tá? Depois é só alinhar. Então, você não precisa ficar apegado aos detalhes assim não, tá? E aí, eu vou ganhando tempo na hora de fazer isso aqui. Se você quisesse ir recortando ali, depois fazendo de outra forma, daria também, tá? Então, não precisa ficar preso nisso não. Mas aqui, eu já vou fazendo assim, que é a forma como eu utilizo para ganhar tempo. Nesse caso aqui, a sacada ela vai ser também abaixo. Então, eu vou deixar ela no nível dela ali mesmo, tá vendo? Aqui vai ser outro banheiro. Vou deixar ele com o nível depois dele lá. Venho aqui e vou desenhando todo o perímetro, tá? E aí você pode ir acompanhando para... Opa! Ó, ultrapassei o limite aqui, porque aqui vai ser banheiro também. Dei 2 Ctrl Z. Venho aqui. Seleciono, ó. Vou para cá. Se precisar esconder o DWG, que você acha que ele está te atrapalhando, pode esconder, tá? Ou pode eliminar, que a gente não vai utilizar ele para muito mais coisa, não. Então, o que tinha de base do DWG, a gente já utilizou bem. E aí, você pode começar a criar o seu projeto também. Ó, tá vendo? É muito rápido, tá? A gente faz assim, parece que vai levar um tempão, mas a hora que você vê, tá tudo criado, ó. E aí você finaliza ali a montagem. Feito isso, clica em OK, óbvio, né? Ele vai perguntar se quer anexar. E olha o que acontece. Nesse caso aqui, quando eu abro o corte lá, eu vou ver um piso aqui, ó, dentro do outro, certo? Porque eu criei duas lajes. Na verdade, era para ter o piso, o porcelanato de 1 metro, igual tá lá embaixo, ó. Então, faltou colocar ele aqui, ó. E ele tá deslocado aqui, porque esse meu porcelanato tem 2 centímetros e aqui tá deslocado 3, né? Tá vendo? Então, o certo mesmo, era eu adicionar uma camada de argamassa aqui, ó, para ficar com 3 centímetros. Então, edição de piso, vou inserir uma camada abaixo, vou vir aqui, seleciono a opção para mostrar os materiais, por isso que eu falei para você, tem algumas coisinhas de diferente, né? Aqui, lá no térreo, a gente deveria ter criado o contrapiso também, para dar essa diferença, tá? Então, faltou fazer isso daí. Argamassa, deixa eu ver se a gente já tem aqui, ó, argamassa, vou colocar ela aqui, vou colocar 2 centímetros de argamassa, tá? Então, vai ficar com 4 centímetros. Você viu que eu desloquei só 3. Ele está falando que as paredes vão se sobrepor. Vão mesmo, tá? Ó, então tem uma parede aqui, a outra está entrando nela. Só que aí eu já vou lá modificar e a gente vai unir, tá? Então, vou unir esse com esse, ó. Então, olha aqui, ali. Ou eu poderia fazer um recorte, tá? Se eu quisesse reduzir o tamanho da laje. Mas aí eu fiz a união aqui, ó. Se eu vier no alto, eu vejo aqui que ele cortou a minha argamassa, tá bom? Vou aqui no meu 3D, já vejo que o piso está colocado lá. Venho aqui,
Opa, pavimento superior. E aí, faltou colocar o dos banheiros. CS para colocar o do banheiro. Ó, cadê? Piso aqui. Deixa eu ver que eu liguei outra coisa, né? Restrições. CS. Vou desenhar o meu banheiro aqui, ó. Esse aqui. E aí, claro, eu vou fazer todos um separado do outro, tá? Poderia fazer todos no mesmo nível? No mesmo nível? Até poderia, mas eu não sei se me agrada muito essa ideia, porque às vezes você quer mudar uma coisinha e tal, então você vai ficando preso. E eu sempre coloco não anexar, tá? Porque eu já anexei as paredes lá na laje, então não faz sentido eu anexar aqui agora, tá? Mudei a cor aqui para ver se estava tudo certo. As restrições eu vou tirar daqui, ó. E aí eu tenho aqui o DWG, igual eu falei para você, eu posso então esconder ele para ver a questão da paginação. A paginação lá de cima é legal a gente iniciar ela nesse ponto aqui, ó, e colocar aqui para a peça sair inteira, tá vendo ali, ó? Aí, claro, tenho que anexar a do banheiro aqui e posso iniciar a do banheiro nessa posição, mesma coisa aqui. Vou utilizar de fora para alinhar e venho aqui, ó. Fechou? Fechou essa daqui e vou alinhar a peça com essa outra. Ó, então, meus pisos estão criados. E aí aqui você viu que aconteceu o seguinte, eu tenho a parede de vidro que avançou, que não deveria, ela deveria ter iniciado ali, e eu tenho esse piso aqui. Se eu tivesse feito o piso direto aqui também, ó, não teria problema, tá? Feito igual o outro. Por quê? O que acontece? Eu vou fazer um shaft para fazer o recorte aqui. Eu poderia fazer o shaft tanto aqui quanto em qualquer outro lugar da minha residência. Mas não vai ser nessa aula que eu vou mostrar. Por quê? A gente tem que finalizar o piso do lado de fora. Pego aqui, piso, vou finalizar ele aqui, ó, também. E aí, lembrando, eu falei que aqui ia ficar 1 centímetro abaixo. Então, se tá 0, eu vou vir e vou colocar menos 0,03, que é ali, ó, um com o outro. O que aconteceu aqui? Tá entrando um piso dentro do outro, né? Olha lá, ó, minha laje ali. Então, esse aqui, vamos selecionar para ver, ó. Na verdade, eu coloquei errado. Esse está em 0,0 e esse eu coloquei a menos 0,3. Na verdade, é menos 1, né? Comparado com lá de dentro, para dar uma diferença de nível. Mas eu preciso unir esse com esse, ó. Então, eu vou unir esse daqui com esse daqui, ó. Com a minha laje, tá vendo? Fiz a união ali. Mas o que acontece? Ele deu prioridade para minha argamassa. E não é o caso. Então, eu venho aqui, vou alterar a ordem de união de um com o outro. Tá vendo? Unir, alterar a ordem de união, seleciono esse daqui com esse. Então, eu quero que a laje, né, sobreponha ali. Tá vendo? Mesma coisa eu vou precisar fazer com os dos banheiros. Então, eu vou unir. Seleciono esse aqui, ó. Esse com a minha laje. Esse com a minha laje. E vou fazer a mesma coisa com o que está aqui, ó. Esse daqui vou unir com a minha laje. Tá vendo? Então, ó, unir esse com esse. Fiz isso daqui, falta eu criar então o da cobertura. Vou lá, cobertura, vou criar uma laje também, arquitetura, piso, piso da cobertura, vou selecionar uma laje aqui de 10 centímetros, e aqui mais simples, né? Ó, eu tenho esse beiral que tá aqui, ó, avançando, tá vendo? Ó, o beiral avança aqui, vem nessa posição, depois vem para cá e fecha aqui. Então, vou, ó, trazer aqui. Essa é outra forma de criar, tá vendo? Ó, então, eu poderia fazer nesse outro caminho aqui, ó. Venho aqui e seleciono um quadrado maior para fechar aqui, ó, a minha laje, tá vendo? Então, são formas que eu tenho ali de criar, tá vendo aqui, ó? Esse é o desenho que ficou ali da minha laje, comparado, né? Então, venho, fecho o retângulo aqui, posso fechar esse com esse aqui e esse, no caso, é fechado ali. Dou um OK. Quero anexar as paredes? Posso anexar as paredes, porque lá no meu 3D, ó, eu vejo que as paredes agora daqui, dessas daqui, foram anexadas lá. Tá vendo? Ó? Então, criei ali o meu beiral. Depois eu vou fazer
como é que chama? A aula só para a gente fazer os beirais, mas aqui a gente já construiu a nossa residência do jeito que era para ser. Então tem uma laje de 15, uma laje de 10 lá em cima, muito mais fininha, e está concluído a criação de pisos da nossa residência, tá vendo? A gente está montando ela aí como seria na vida real, né? Então a gente tem acesso e vai vendo o processo construtivo. Espero que você tenha gostado dessa aula. Se você gostou, não esquece de clicar aqui embaixo, se inscrever nesse canal, deixar o seu joinha e também de compartilhar essa aula com um amigo seu. Um grande abraço e eu te vejo numa próxima aula.